E para analisar os temas relacionados com os mercados está, como sempre, Tiago Cardoso, analista da XTB. Tiago, muito boa tarde. Olhando para os Estados Unidos, que de resto, e como sabemos, até ao final do ano vão ser o centro das atenções. Esta semana, concretamente, temos os dados do emprego. Tivemos ontem dados relacionados com a indústria do país. O que é que nos dizem esses dados e o que é que podemos esperar no resto deste ano de 2012 e naturalmente, também para o ano de 2013? Bom, o início do mês passado tínhamos três grandes drivers no mercado. Eram eles, obviamente, na Europa, o Eurogrupo, a questão da Grécia, que muito deu o que falar, ainda vai dar, na minha opinião, durante o próximo ano. Tivemos, obviamente, também o Japão, vamos ter as eleições dia 16, e tivemos o Fiscal Cliff. E o Fiscal Cliff, neste momento, neste mês, é aquilo para o qual os investidores estão todos a olhar. Vamos, de certeza, ver muito movimento no mercado. Estas negociações, como vimos numa peça anterior, estão muito dificilmente a ser acordadas. Vemos os republicanos contra o aumento dos impostos na classe alta, vemos os democratas a quererem aumentar os impostos também na classe alta, a quererem colocar impostos sobre os ganhos de capital, passá-los de 15% para 20%, e isso obviamente vai pesar bastante nos mercados. Aliás, desde que Obama foi eleito, nós vimos uma forte queda dos mercados, entretanto uma grande recuperação. Estamos precisamente no S&P, por exemplo, no ponto depois de Obama ter sido reeleito, caiu bastante, já está a recuperar até esse ponto, mas os mercados vão de certeza reagir durante todo este mês, única e exclusivamente a esse driver, porque na Europa já parece estar tudo mais ou menos resolvido, só no Fiscal Cliff é que temos todas estas dúvidas. Até haver uma solução, vamos assistir a uma pressão dos mercados, nomeadamente nos norte-americanos? Vamos, até por uma razão muito simples, porque o mercado tem reagido bastante a todas as declarações, tanto de Boehner, que é o porta-voz da Casa Branca, como também de Timothy Geithner, de todos os policy makers que estão do lado dos republicanos e democratas, sempre a fazer algumas declarações, algumas polémicas, outras mais a ir ao encontro de uma convergência de ideias, e tudo isso vai fazer o mercado mexer a nível especulativo, porque nunca se sabe em que ponto é que estamos, nem quando é que um destes policy makers vai falar, porque o mercado irá evoluir de uma forma às vezes imprevisível. Agora, aquilo que sabemos é que estas negociações estão muito complicadas. O que é normal acontecer nestes casos no mercado? É encontrarmos ativos de refúgio. Normalmente os ativos de refúgio são o dólar. Este é o grande por excelência, e o iene também. Acontece que ambas estas moedas estão neste momento a ser alvo de alguns fatores externos que não dão segurança aos investidores para negociarem nestes ativos. Por isso é que nós assistimos ontem a uma grande evolução do euro, precisamente como tu dizias há pouco, dos dados maus sobre a atividade industrial americana que tivemos ontem. Portanto, a apresentarem uma contração no ISM Manufacturing PMI e a apresentar um resultado de 49,5 pontos. Sinal de contração. Sinal de contração, exatamente. O que é que, por curiosidade, aconteceu? Normalmente nós, quando temos este indicador, vemos S&P, os futuros todos do S&P, Dow, Nasdaq, a caírem bastante, também por vezes o DAX, e portanto, estes fluxos capitais vão ser colocados noutros ativos. Normalmente é o dólar. Acontece que o dólar ontem desvalorizou ao mesmo tempo que isto aconteceu. Isto significa que os investidores estão a olhar, sim, para um euro como ativo de refúgio. Isto é muito interessante e vai dar que falar, portanto, em termos de tendências para o resto do ano. Eu acredito que o dólar vai deixar de ser visto como um ativo de refúgio, ao contrário do euro, que parece-me a mim que está a ser visto. Está a ganhar terreno a esse nível. Olhando para estes dados que já foram conhecidos, na sexta-feira temos os dados do emprego também muito importantes. De que forma é que estes dados que vão sendo conhecidos e o facto de serem mais positivos ou até bastante penalizadores podem influenciar a negociação deste Fiscal Cliff? Eu julgo que isto não tenha tanto a ver com a questão do Fiscal Cliff, até porque isto tem mais a ver com questões do Fed, questões da continuação do Quantitative Easing, uma vez que, em princípio, o Quantitative Easing vai continuar a ser sempre alvo de aumento e de aplicabilidade no mercado, até que os dados laborais sejam mais positivos. Na sexta-feira prevê-se que haja uma forte queda no número de novos empregos criados. O NFP, os Non-Farm Payrolls, apresenta uma expectativa de grande queda, de cerca de 171 mil postos de trabalho do mês passado para 90 e pouco, 92, 95 mil empregos criados. O que é que isso pode levar a fazer? Se tivermos uma forte queda desta expectativa, vamos de certeza ver o dólar a desvalorizar, precisamente porque a dinâmica dos mercados está neste momento alterada. O dólar já não está a ser visto como uma moeda de refúgio, então neste caso vai ser prejudicial para o dólar, vamos ver de certeza o euro-dólar a subir bastante. Caso contrário, caso saia acima do esperado, vamos de certeza ver o S&P a subir bastante e o euro-dólar a cair.
Olhando para a Europa, tivemos ontem um Eurogrupo que anunciou, tal como esperado, que Portugal não vai ter benefícios idênticos aos adotados para a Grécia. O que é que se espera deste Ecofin de hoje, sendo que o Ministro das Finanças francês disse que esperava que fosse alcançado já um acordo em relação à União Bancária? Bom, não vai ser alcançado. Aliás, as notícias que saíram foi mesmo de Juncker e Schäuble a dizerem que hoje, disseram há poucos minutos, é uma questão de uma hora atrás, que muito dificilmente vamos ter uma decisão hoje. Não é surpreendente, uma vez que as reuniões do Ecofin e Eurogrupo e destes dois tipos de grupos acabam por não tomarem decisões numa só reunião. Já estamos habituados a estas situações. Tanto que irá haver uma nova reunião no dia 12 de dezembro, precisamente para discutir. Isto é uma reunião preliminar, discutir mais ou menos os pormenores, vamos ter alguma decisão em princípio dia 12. Muito obrigado, Tiago Cardoso, analista da XTV, com os destaques do dia nos mercados. Já a seguir, como é habitual, falamos